Eu estava vindo para cá, né? E pensando, a mesma época que Adão vivia, com todas aquelas dificuldades, né, todo o ataque do inimigo contra a família, é mais ou menos o que nós vivemos hoje, reservado às proporções. Eu diria que hoje está bem pior, né, porque você vê a destruição na palma da sua mão, né, dependendo do aplicativo que você abrir. Né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal na palma das suas mãos, né, ao seu alcance. Parece até aquele slogan, né, de venda de celular. E eu fiquei imaginando que Adão não tinha noção de que quando Deus o advertira de que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele não imaginava que era isso. E eu fiquei pensando, Adão morreu com 980 anos. Mas antes disso, ele viu o filho Abel morrer. Aquilo deve ter sido muito doloroso para ele. Né? Além de ter perdido a eternidade, ele perdeu um filho morto e perdeu o outro filho banido da presença de Deus, Caim. E às vezes, né, na nossa realidade, a gente se sente meio injustiçado com as coisas, né? Todos nós já tivemos um sentimento de injustiça, sim ou não? Você olha coisas ao seu redor e fala, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que o fulano tem uma situação assim, eu tenho uma situação assada? E coisas que começam, né, a nos perturbar. Eu imagino Adão. Para que tudo isso? Esse sofrimento, essa angústia, essa terra árida, cheia de espinhos, cheia de abrolhos, parece a nossa vida, né? A nossa vida não tem só flores, amém? Tem espinhos. Chove sobre os bons e sobre os maus. Às vezes a gente levanta, pastor, está em crise. É crise existencial. O que eu estou fazendo aqui? Você olha ao redor e fala, meu Deus, era um barranco, desabou tudo. Só ficou aquele espacinho que cabe os nossos dois pés. E nos questionamos. Jesus uma vez contou, eu vou falar um pouquinho hoje sobre construindo uma ponte para o céu. Porque é isso que nós queremos, como família. Irmos para o mesmo lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que é a casa do nosso Pai. Sendo que para se fazer uma ponte, é um processo. Você não estrala o dedo e uma ponte já aparece, sim ou não? Não é verdade? Para se construir uma ponte leva tempo. E certa vez Jesus contou a parábola do joio e do trigo, né, no mundo. E como era lá, na época de Adão. Crescia trigo, mas também crescia o joio. De repente Adão falou, meu Deus, por que não destrói esse povo ruim aqui da terra? Mas, como na parábola, tanto o trigo como o joio conviviam juntos. E Jesus, no final dessa parábola, quando os ceifeiros perguntam, né, o que fazer, o Senhor quer que tiremos o joio, está lá em Mateus 13, 24 a 30. Ele respondeu, Jesus, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Então Jesus, ele está focado em quem? No trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Era lá no tempo de Adão, é até hoje. Você olha ao seu redor, o marginal, que não é punido, o corrupto, né, que não vai para a cadeia,
é o joio crescendo do seu lado. Às vezes é o seu vizinho, às vezes é o seu patrão, às vezes é até alguém da sua parentela. E no final dessa parábola, Jesus diz assim: o trigo recolhei-o no meu celeiro. Deus está focado no trigo. É como se Jesus dissesse: quem é trigo tem tudo a ver comigo. Nós somos trigo. A nossa família precisa ser trigo. Maridos e esposas precisam ser trigo. Filhos precisam ser trigo. Desde a ocorrência da queda do homem, e por consequência o bloqueio do seu acesso à eternidade, Deus vem articulando a construção de uma ponte. E construir uma ponte leva tempo. Eu falei do joio porque seria fácil, né, Deus acabar com tudo. Mas não é assim que funciona. Tudo leva tempo e tem um processo. Essa construção de uma ponte que permitisse o caminho de volta para casa, entre nós e Deus. Após a queda, se construiu um grande abismo. Nós sabemos que a nossa ponte para o céu, quem é? Jesus. Mas Jesus apareceu num estralar de dedos? Não. Jesus não desceu num tapete persa voador. Ele não surgiu com a nave espacial. Milhares e milhares de anos para Deus construir uma ponte. Construir é um verbo transitivo direto, que significa criar algo, juntando materiais variados em determinada forma, seguindo determinado projeto. Deus tinha um projeto, e agora Ele precisava construir a ponte. Tudo começou com a seguinte narrativa profética. Gênesis 3,15. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Ele estava falando com quem? Com a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher, que é Jesus. Este, Jesus, ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus já estava dizendo que num determinado tempo haveria o descendente da mulher. E ele seria a nossa ponte para voltar à eternidade. Deus, em sua soberania, já tinha providenciado um redentor para a humanidade, antes que o haja houvesse. Eu gosto muito dessa frase, que é daquela música, né? Antes que o haja houvesse. A princípio, pastor, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu achava que assim, né? Antes que o ar houvesse, né? Mas era o haja. Antes de todas as coisas. 1 Pedro 1,18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia ou vã de viver, transmitida por seus antepassados, vem lá da época de Adão, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Quer dizer, Deus já tinha providenciado a reabertura do caminho. Ele foi conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1, João. 1 Pedro 1,20. Construindo uma ponte. Para que a profecia se cumprisse, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para satisfazer
toda a justiça de Deus, tinha que ser descendente da mulher. Nós já vimos isso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 a 5. Li todos esses versículos para entender o quê? Jesus precisaria nascer de uma mulher. E essa mulher tinha que estar no contexto de uma família. Então Deus, voltando lá atrás, na época de Adão, ele precisava preservar o quê? A família. Porque sem a família, a ponte não poderia se completar. Porque Jesus nasceria da mulher. Ou seja, a estratégia do inimigo desde o início, que era destruir a família, continuou sendo, para que não se cumprisse a narrativa bíblica. Num cenário de desolação, um período que merecia ser esquecido, lembra-se? Nós comentamos que aqueles 130 anos, Deus preferiu esquecer. Deus encontrou um espaço para se manifestar ao homem, no seu contexto familiar. Abra lá Gênesis 4, 26, na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Enquanto você acha, eu vou beber a minha água, que a minha esposa não está aqui para falar. Gênesis 4, 26. Também a Sete, o filho de Adão, né, que nasceu no lugar de Abel, que morrera, nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, né, e não é o sal de fruta Eno, não tem nada a ver. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Essa é a minha Bíblia, propaganda, ela diz: Enos foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Nessa época, Deus levanta uma pessoa dentro de uma família para buscar a Deus, mesmo em meio ao caos. E proclamar é declarar publicamente. Pode ser que na época de Enos existissem outros simpatizantes de Deus. Mas sabe aquela pessoa que fica em cima do muro? É o que nós mais temos hoje, irmãos. Até mesmo nas igrejas. Na hora da prova, você percebe que a casa que aquela pessoa edificou é de palha, é de madeira ou é de feno. Quando vem o fogo, acaba. Se o inimigo, Satanás, usou o neto de Caim para multiplicar o pecado do avô, lembra? Que Lameque, neto de Caim, matou 2 pessoas, enquanto Caim havia matado o irmão. Deus mostrou-se especialista para transformar adversidades em uma oportunidade para restabelecer o seu relacionamento com a humanidade. Como sabemos, o pavio que fumegava não se apagou, e Deus contou com Noé. Noé era descendente de Enos, para preservar a raça humana da destruição pelo dilúvio. Novamente vemos a importância da família nos planos e projetos de Deus. Gênesis 6, versículos 5 a 8. Vamos para lá. O Senhor viu a perversidade do homem que tinha se aumentado na terra. Parece que Deus está vendo o cenário hoje. Amém? Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente e sempre para o mal.
Então o Senhor arrependeu-se, ou entristeceu-se, de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então imagine, irmãos, Deus olhando a face da terra, só desgraça, só injustiça, só corrupção. Mas em meio a tudo isso, Ele encontrou um homem chamado Noé. É da mesma forma hoje, em meio a tudo isso, que Deus está olhando para encontrar em nós a mesma posição que Ele encontrou em Noé. Deus estava observando com olhar atento para encontrar uma pequena parte daquela ponte em processo de construção. Nós sabemos que a ponte é Jesus, amém? Mas a construção da ponte começou há 6.000 anos atrás. Porque Jesus tinha que nascer da mulher. Então Deus encontra em Noé e em sua família. Agora, o que será que havia em Noé e na sua família que tivesse chamado a atenção de Deus? Gênesis é a sequência do versículo. Essa é a história da família de Noé, como se fosse um álbum de família. Noé era homem justo, Noé era um homem íntegro entre o povo da sua época. Noé andava com Deus. Será que se Deus olhar para a minha família hoje, é esse o quadro que Ele vai encontrar? De justiça, integridade e principalmente andar com Deus. Deus está procurando hoje famílias que queiram andar com Ele. E é fácil andar com Deus, irmãos? Não é fácil. Para andar com Deus, lembra lá de Amós 3:3? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Eu preciso estar em acordo com Deus. Eu preciso estar em sintonia com Deus. Eu preciso querer aquilo que Deus quer. Eu preciso desejar aquilo que Deus deseja. Eu preciso priorizar aquilo que Deus prioriza. Isso é andar com Deus. E isso fez toda a diferença na vida e na família de Noé. Acordo quer dizer, é onde há harmonia de pensamento. Deus pensa algo ao meu respeito que eu mesmo não concordo. Eu sou um inútil. Eu sou uma ameba. É isso que Deus pensa de mim? Com certeza não. Então, eu estar em acordo com Deus para que eu possa andar com Ele. Eu preciso começar, nós já falamos isso, a nossa mente. Esvaziar daquilo que ficou para trás. E encher da palavra. Estar em acordo é uma ação de mudar para se adaptar. Não é Deus que tem que mudar, somos nós. Eu não estou em acordo com Deus, não concordo com isso. Se Deus não mudar de ideia, não, é eu que tenho que me adaptar.
Deus quer ir para a direita e eu quero ir para a esquerda. Noé andava com Deus. Por conta dessa postura de Noé, Deus compartilhou com ele seus projetos e sua família recebeu o privilégio de ser salva da destruição. Nós sabemos que construir a arca não foi uma obra fácil. Noé levou 100 anos fazendo a arca. Você imagina, irmãos, quem assistiu aquele Noé de Nova York, é um negócio assim, um filme, né? Que o cara constrói uma arca no quintal da casa. Você imagina Noé como construindo a arca. E todo mundo apoiando Noé. É isso aí, Noé! Vamos construir a arca juntos. Não. Todo mundo debochando. Todo mundo na contramão. Nós queremos a santidade. Nós queremos agradar a Deus. É isso que o mundo quer? Eis que vou trazer águas sobre a terra. Gênesis 6:17. O dilúvio para destruir tudo debaixo do céu. Toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com os seus filhos, com sua mulher e as mulheres de seus filhos. Isso é família. Deus quer estabelecer uma aliança conosco. Eu estou com você até debaixo d'água. É isso que Deus está falando. Eu estou com você na cova dos leões. Eu estou com você na fornalha ardente. Eu estou com você em qualquer situação. Nós temos uma aliança. E a aliança de Deus, amados, não é comigo. Ela é com a minha família. Gênesis 6:22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Imagina a situação, irmãos, de destruição, um tsunami, né? Que o dilúvio é um tsunami a hexapotência. Todo mundo quer ser preservado da destruição, não é verdade? Você ficar sabendo que vai ter um dilúvio amanhã. Hoje teve um dilúvio de pequenas proporções em São Paulo. Você quer ser preservado. Mas o que você fez para garantir a sua poltrona na arca? Noé foi justo, Noé foi íntegro, Noé andava com Deus. E é interessante, amados, que essa postura de Noé influenciou a sua família. Porque se Noé não tivesse a capacidade de influenciar a sua família, Deus diria: entra você na arca num dia que a sua mulher for para o shopping, porque aí ela fica. Não, vai você, vai sua mulher, vai seus filhos e as mulheres deles. Amados, olha o projeto de Deus. Amanhã, figuramente falando, né? Depois de 100 dias não vai ter mais nada. E Deus está contando com 8 pessoas para recomeçar. Deus está contando conosco. Hoje, em meio a um turbilhão de dilúvio que nós vivemos hoje.
Porque o dilúvio hoje, amados, não é águas naturais. É na nossa mente, um turbilhão de coisas. Nós somos atacados constantemente. Já percebeu? Seta. Você parece aquela tarba de tiro ao alvo, né? Mas Deus está conosco para nos preservar. Se morre todo mundo, pastor, se não tivesse o tal do Noé, com a sua mulher, com seus filhos e as esposas, não nasceria Jesus. A ponte. O propósito do diabo era destruir a ponte. Quando o inimigo nos ataca, amados, ele está visando algo maior. E nós, às vezes, nós somos meio inocentes. O diabo quebrou minha unha. Acabei de pintar. Aquilo é só o que você consegue ver. Por trás disso, há um plano de destruir o projeto de Deus na nossa vida. Porque se ele consegue nos paralisar, vai afetar a nossa família e não sabemos quantas, centenas e milhares de outras pessoas. Noé foi um influenciador dentro da sua casa, pastor. Eu tenho certeza que a família de Noé o admirava. Enquanto todos zombavam dele, a sua família estava ali, o apoiando, passando pelo mesmo vexame que ele, mas certos de que eles tinham um propósito em Deus. Fez tudo como Deus lhe ordenara. Ouvir a palavra de Deus, atentar, porque ouvir e atentar é diferente. Ouvir a palavra de Deus, vim na igreja ouvir, aí saí na rua, xinguei o cara no trânsito, eu só ouvi. Atentar, opa, eu preciso ter uma mudança responsiva à palavra que eu ouvi. Obedecer a sua voz, como a ovelha, né, que depende do pastor, é a única forma de cumprirmos nosso chamado e vivermos integralmente o propósito do Senhor nessa terra, como família e igreja. Sem duvidar, Noé não acordou assim, esse negócio aqui não tem nada a ver. Estou com um monte de calo na mão, de cortar essas madeiras aqui. E olha, aí a mulher chega, né, Renata? Olha a minha unha, tudo cheio de piche. Que é o negócio, o betume, né? Para lacrar a arca. Sem duvidar, sem reclamar. Tem até aquela musiquinha, né? Sem parar, sem vacilar, mais ou menos assim. Sem questionar Deus. Mas Deus, por quê? Todo mundo está lá no shopping, eu aqui trabalhando na arca. Às vezes, amados, mesmo sem entender. Quantas vezes você acorda e você não tem uma resposta? Você tem uma pergunta. Tipo assim, Deus, por quê? Mas você não tem a resposta. E às vezes, Deus também não te dá a resposta. Mesmo quando você pergunta. Quem já passou por isso? Eu já passei. Mesmo assim, sem entender, Deus falou, eu vou obedecer. Todos os seres vivos, Gênesis 7, 23, foram exterminados da terra. Vocês perceberam que tudo que Deus fala acontece? Não é verdade? Deus falou, eu vou destruir tudo aqui. Faz a arca, entra lá, você, sua família.
todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Você sabe, pastor, que sempre quando eu vou no posto de gasolina abastecer o carro, eu lembro do dilúvio. Porque o petróleo é um combustível fóssil. O petróleo que nós usamos hoje, irmãos, é de gente que morreu no dilúvio, que se acumulou lá debaixo da terra. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Tanto homens como animais, etc. e tal. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Noé e sua família. Mateus 24, 37, 38 diz assim: como foi nos dias de Noé, disse Jesus, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eles viviam, amados, do jeito que eles queriam. Como famílias de Deus, não podemos estar alheias à realidade ao nosso redor. Todos nós sabemos que a realidade é cruel. E não podemos estar alheios à luta espiritual que está sendo travada em torno das nossas almas. O diabo continua querendo povoar o inferno. Só Deus pode nos livrar das garras do diabo. Ou você acha que o diabo vai olhar a nossa família bonitinha e vai ficar aplaudindo? Como eles são lindos. Não. Nós precisamos estar atentos. Satanás quer povoar o inferno e Deus conta conosco para a operação resgate. Durante 100 anos, Noé fez o seu papel. Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito. Alguns podem dizer: Noé falhou, porque milhares e milhares de pessoas morreram. Mas para Deus, Ele cumpriu a sua missão. Ele colocou dentro da arca a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Não podemos fechar os olhos e fingir que está tudo bem, apenas focando nas nossas necessidades, como eles faziam no tempo de Noé. Necessidade de comer, beber, casar, comprar. Tudo isso me é lícito, desde que não ocupe o lugar de Deus na nossa casa e nas nossas vidas. Noé não deixou que nada ocupasse o lugar de Deus na sua vida, na sua casa. Nem mesmo as suas dúvidas, os seus medos, as suas incertezas. Continua lá em Mateus 29, Jesus diz: eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Desapercebidos é aquele que não tem dado atenção, está negligente. Amados, hoje, mais do que nunca, enquanto famílias, nós não podemos estar desapercebidos.
desapercebidos. Sabe aquele negócio meio moscando? Não dá para moscar, irmãos. Lembra o que Deus falou para Caim? O pecado, ele está à sua porta, só esperando uma oportunidade. Pedro nos fala que o diabo anda ao nosso derredor, procurando alguém que possa fazer um cafuné. Não, possa tragar. Eu já ouvi essa frase costumada dizer: a espada do diabo não é de plástico. Ele vem para roubar, matar e destruir. Se formos negligentes, perderemos a oportunidade de sermos parceiros de Deus nas coisas pertinentes ao seu reino. Se Noé tivesse sido negligente, Operação Resgate, a ponte para a eternidade. Mas Deus ia dar um jeito. Mas por que eu não posso ser o instrumento de Deus para construir a ponte? Basta eu querer. Devemos observar a lista de prioridades. Deus estabeleceu uma lista de prioridades. E ela está onde? No gibi do Tio Patinhas? Não. Está onde? Na Bíblia. O manual, né, de quem nos inventou, quem nos criou. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Noé atentou para a prioridade. A prioridade era fazer a arca. A prioridade era influenciar a minha família. A ser participante do projeto da arca. A prioridade era trazer todos para andar com Deus. A prioridade era estar atento. Não havia tempo para estar desapercebido. Todos nós queremos estar na arca. Todos nós. Enquanto famílias, enquanto igreja. Mas eu preciso cumprir a minha parte da aliança. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que ninguém tem, que Deus vai cumprir a parte dele na aliança. Cabe a mim, cabe a nós, lá no escondinho da nossa casa, falar para Deus: Senhor, eu quero ser um instrumento para que outras pessoas também cheguem no caminho que me leva de volta à casa do Pai. Hoje nós temos acesso a Deus, amados. Nós não podemos fechar a porta para outras pessoas. É isso que Deus está nos chamando hoje. Eles não se aperceberam e veio repentina destruição. Imagina como será o fim. E quantos milhares e milhões e bilhões de pessoas arrastadas pelas águas de destruição do inferno. Deus me chama, Deus chama você, Deus chama a minha família, Deus chama a sua família para uma operação chamada resgate. Amém?
Glória a Deus.